recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu repito 17, que diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pode tomar o seu lugar adorando o nome do Senhor. Um texto conhecido de nós, Apocalipse, de capítulo número 22. Todos nós sabemos que o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Todo homem quer saber como vai ser o dia de amanhã, como vai terminar as coisas. O homem tem uma ansiedade, o homem é ansioso para saber das coisas. Nós vemos que a ansiedade é uma doença do nosso século. Depressão, aquilo ou a pressão das coisas do passado, de coisas que nós não podemos resolver. E a ansiedade, coisas que nós não temos o controle, mas nós ficamos ansiosos por essas coisas. Muitas vezes nós não obedecemos a palavra de Deus. Por quê? Porque ela nos diz: não ficais ansiosos por coisa alguma, mas antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus. Conhecida como? Com oração, com súplica e com ação de graça. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa guarda o vosso coração e vosso sentimento em Cristo Jesus. Todos nós sabemos este livro, o livro que muitas vezes, quando ouvimos este nome, Apocalipse, pensamos logo em um filme de terror, em um filme do final, em um filme de coisas ruins. Não, Apocalipse é a revelação. E revelação de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que este livro é dividido em 3 partes. E que partes são estas? Porque o próprio Jesus diz: escreve as coisas. E que coisas? As coisas que são. Depois as coisas que hão de acontecer, e depois as coisas que hão de acontecer, as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. O que? As coisas que tem visto. Quando João vê Jesus ressurreto, quando João vê Jesus com o cabelo branco, com o olho como chama de fogo, com seus pés como latão reluzente, quando ele vê todo aquilo que Jesus mostra para ele, as coisas que são. E que coisas são estas? As coisas que ele vai dizer ou vai escrever
escrever para as 7 igrejas da Ásia, e as coisas que hão de acontecer. Nós vemos que as coisas que hão de acontecer vai estar dividida no que? O anticristo, capítulo 4 e 5, a grande tribulação, ou melhor, o arrebatamento da igreja. Depois disso, capítulo 6 até o capítulo 16, quando o anticristo reina, quando o anticristo faz o que ele quer, as pragas, as taças. Mas sabe qual é o interessante? É que enquanto o anticristo estiver na terra governando, eu creio e eu tenho isso como esperança, aqui eu não estarei. A igreja do Todo-Poderoso estará na eternidade com o nosso Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que está esperando a grande tribulação. Então, se nós vivermos a grande tribulação, nós vamos ver o anticristo. Se nós ver o anticristo, nós sabemos que dentro de 3 anos e meio, ou dentro de 7 anos, Jesus volta. É simples a conta. Se o anticristo reinar, pela palavra eu tenho que obedecer a ele, pastor, porque a palavra diz: ora pelas autoridades. Mas não, quando o anticristo governar, nós estaremos com o nosso Deus na eternidade, adorando o seu santo nome. Por quê? Porque o nosso Deus vem. Ele vem. Livro do Apocalipse, do Novo Testamento, é o livro que tem 95% de profecias. João vai escrever este livro estando numa ilha de Pátimo, que significa mortal. Ele vai escrever ali por volta de 95 anos depois de Cristo. O último livro que ele escreve. Ele é enviado para aquela ilha pelo governador Domiciano. Por quê? Para morrer ali. Para padecer ali. Porque castigando o líder, ele castigava a igreja. Pedro morreu. Paulo morreu, e da liderança agora tem João. Vamos prender João, João morre, acaba-se com o evangelho. Vamos prender ele ali que tudo acaba, tudo perece. Mas ele mal sabia que limitando João, uma coisa ele não limitava, o quê? Que João olhava para cima. Eu imagino João que nem o salmista: eu elevo meus olhos para os montes, olhando para o alto, da onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vai nos limitar. Tem horas que seremos limitados, mas pode ter a certeza que quando não tiver saída, o nosso Deus, que é o nosso socorro, vem em nosso resgate. É essa a nossa esperança. E a noiva está olhando e está dizendo: vem. Porque o Espírito nos impulsiona a dizer: vem. Quando nós vamos observar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é um pedido qualquer. Não é somente eu olhar e dizer: Jesus vem.
mas no original é um grito de socorro, é um grito de desespero. É a igreja desesperada orando: vem Jesus. É a igreja orando: vem Jesus. Cumpre a tua promessa, cumpre a tua vontade, cumpre o teu desejo. É um casamento, a noiva. Nós somos esta noiva. Porque eu creio na promessa que Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez, e levarei vocês para onde eu estiver, vós estejais também. Oxe, do que é isso? É Deus olhando e dizendo: não se preocupa, não fica preocupado, não fica preocupado com as coisas que acontecem na tua vida, mas eu tenho uma notícia para você: o nosso Deus vem. O nosso Deus vem. Quando eu vejo este casamento, eu faço uma comparação com Abraão. Abraão, velho em idade, vai chamar um dos seus servos. E quando ele chama seu servo, ele vai dizer o seguinte: vai até a minha parentela, procura uma esposa para o meu filho, mas faz o seguinte: põe a mão debaixo da minha coxa e promete. O seu servo olha e diz: Abraão, e se eu for e ninguém quiser vir, a moça não quiser vir? Ele: você está livre do seu juramento. O servo de Abraão agora vai partir para uma caminhada. E quando ele vai, ele pega os servos. E quando ele chega à porta da cidade, ele vai fazer uma oração: Deus, que a moça me ofereça água. E ela oferecendo água, ela ofereça água aos meus camelos. Ela oferecendo água aos meus camelos, me ofereça um aposento. E ele parte. E quando ele parte, vem Rebeca junto ao poço para buscar água. Quando Rebeca vem junto ao poço, ela pega água. Ela dá água para ele. E ele entende que Deus está respondendo a sua oração. Porque ela não está parada. E ele é comparado com o Espírito Santo de Deus, que vem preparar a noiva ao encontro, que vem preparar a noiva para o grande dia. Quando ela vem, ele entende. Por quê? Porque não é qualquer pessoa. Ela está indo ao poço e está com um cântaro. Ela está trabalhando. Ela não está parada. Eu vejo isso na Bíblia. Deus nunca chamou ninguém parado. Deus muitas vezes troca a profissão, mas Ele nunca chamou alguém desocupado.
a moça da água. Só que ele está ali com seus camelos e ela oferece água aos camelos. Eu imagino ela dando água para os camelos. E se ela tem um cântaro de mais ou menos 6 litros, de 6 a 10 litros, e tem alguns camelos, imagine um camelo que bebe de 100 a 200 litros de água. Ela se oferece e vai dar água para os camelos. Ela vai ao poço, dá uma viagem e traz água. Ela volta ao poço, dá outra viagem e traz água. Ela volta ao poço, dá outra viagem e traz água. Ela vai buscando água e dando para um camelo, dando para o outro, dando para o outro. Aí eu fiquei pensando no seguinte, Danilo: se ela representa a igreja, pastor, sabe o que é isso? É porque muitas vezes nós vamos ter muito trabalho. Aí nós olhamos e dizemos: mas por que eu me ofereci para isso? Mas por que eu me aceitei para isso? Mas ela não, ela continua levando, continua cumprindo aquilo que ela ofereceu para fazer. Por quê? Porque não tem como fugir daquilo que Deus me entregou e queimou no meu coração para fazer. Às vezes dá vontade, às vezes dá vontade de olhar e dizer: eu vou jogar o cântaro para cima, não vou pegar mais água para ninguém. Que negócio é esse de dar trabalho? Eu sirvo água, e ele e ela nunca sacia a sede. Mas você tem fonte de água, porque foi Jesus que disse: aquele que ouve e obedece a minha palavra, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Dá trabalho saciar a sede. E mesmo tendo muito trabalho, ela continua. Ela vai continuar. E ela vai servindo a água, e o Espírito, ou servo, diz: és. Que o trabalho aumenta muitas vezes. É bonito quando você ouve Jeremias capítulo 1 e verso 5. Eis que eu te chamei desde o ventre da sua mãe, e as nações eu te dei como profeta. É bonito demais quando você lê ali Deus falando com ele. É lindo aquele texto, Deus olhando e dizendo: você vai falar, não diga que é um menino, porque o que eu mandar você falar, você fala. Aonde eu mandar você ir, você vai. Oh, coisa belíssima. Só que daqui a pouco ele olha, porque ele vai dizer: Deus, tu és um lindo ribeiro. Daqui a pouco Jeremias: oh Deus, mas tu és um ribeiro ilusório. Que ilusão tu és para mim, ó Deus. Aí o negócio está apertando, e Deus olha para Jeremias e falou: Jeremias, tu está reclamando, correndo contra homens. Imagina quando você começar a correr contra carros e contra cavalos. É Deus olhando e dizendo: Jeremias, o negócio ainda vai apertar, o negócio ainda vai ficar difícil, o negócio ainda vai ter mais trabalho. Aí tem um texto que eu amo, que aí Jeremias vai olhar e vai dizer: não, esse negócio ainda não, viu? Que negócio é esse aí? O homem apanha, é jogado na cisterna, é tirado da cisterna,
Ele vai dizer o seguinte: eu não falarei mais do Senhor, eu não me lembrarei mais de ti. Já passou por isso? Se não passou, se prepare para passar. Oxe, do que é isso? Isso é uma palavra de esperança. Se prepare, porque todo aquele que é chamado tem hora que fala assim: não, Deus me esqueceu, Deus desistiu de mim, a profecia foi errada, o pastor se enganou, não era para mim não. Aí Jeremias está dizendo: eu não faço mais. Daqui a pouco Jeremias olha e diz: mas eu senti queimar no meu interior e ardia nos meus ossos, e não tem como eu fugir. Já se pegou assim, com vontade de parar, de desistir, e daqui a pouco você não sabe da onde surge a vontade? É o Espírito de Deus queimando e dizendo: continua, vai em frente, persevera. Persevera, continua. Eles vão para a casa da moça. Chega na casa da moça, eles comem, bebem. Ele vai contar tudo aquilo que aconteceu para o pai da moça. E o pai dela olha e diz: se Deus já fez tudo isso, quem sou eu para ir contra? Só que a palavra de Deus vai nos dizer que eles querem ir na hora. Por quê? Porque se o Espírito Santo pudesse, eles nos levavam agora, pastor. Ele quer ir na hora. Por quê? Porque ele tem pressa de encontrar, de voltar. Só que o irmão e a mãe vai dizer: fique aqui pelo menos 10 dias, para nós se despedirmos. Fica aqui mais um pouco, fica aqui mais um instante, fica aqui mais um momento. E é família. Eu faço uma pergunta: o que quer te segurar aqui mais um pouco? O que quer te prender aqui mais um instante? O que está te prendendo aqui por mais um momento? O que está nos prendendo aqui, que nos rouba a atenção da eternidade? O que está nos prendendo aqui, que nos rouba a esperança de morar com o nosso Deus? O que nos prende? O que nos rouba a intensidade de mergulhar na presença de Deus? O que nos rouba a intensidade de olhar para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui? O que nos rouba a intensidade de olhar e dizer: Deus, cumpri o teu propósito e desejo? O que nos rouba a esperança da eternidade? Vão olhar e vão dizer: fica mais um tempo.
Fica mais um instante. Quando ele e o servo vai olhar e responder, porque essa resposta não cabe ao Espírito Santo dizer. Tem resposta que não vai adiantar Deus falar. A resposta do pedido da família, da convivência, daquilo que prendia, parte da noiva. E ele pergunta: qual é o teu desejo? Porque versículo 56, ele porém disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixa-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Aí eles vão lhe dizer: disseram, chamamos a moça e perguntamos a ela mesma, e chamaram pois a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Ela responde: eu irei. A resposta dela é esta: eu irei. Qual é a resposta que você dá para aquilo que te prende? Não, eu vou ficar mais um tempo aqui, eu vou me alegrar mais um instante aqui. Ou a nossa resposta é igual a nessa noiva: eu vou ao encontro do meu noivo, eu vou ao encontro do meu Deus. Por quê? Porque nada pode nos prender. Nada pode nos prender aqui. Nada pode nos segurar aqui. Nada pode. E Paulo vai escrever: o que pode nos separar do amor de Deus? Ele vai colocar poderes espirituais, potestade, anjos, principados. Não pode. Ele vai colocar as dificuldades da vida, fome, nudez. Não pode. Ele vai colocar perigo de morte, a espada. Não pode. Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. O rosto nada pode, nada pode. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Porque Isaías vai dizer: eis que o ouvido do Senhor não está gravado, nem sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas a única coisa que causa divisão entre vós e Deus é a multidão dos nossos pecados. Mas eu louvo a Deus. Por quê? Porque nós todos tinha pecado e destituídos estava dessa glória. O salário do nosso pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Amanaca noreca masto que recamandoraia. Amacamandoreca mandoreca stu requemandoraia. O nosso eterno Deus vem. Ele vem. Agosto, mas é difícil esperar. Agosto, é difícil o caminho. Minha mãe tem uma fala, e minha mãe sempre diz que quando eu comecei a trabalhar, tinha vez que eu fazia o serviço muito pesado. Às vezes eu ia falar para ela: nossa mãe, mas estão deixando, eu acho que eu vou sair desse serviço aí, porque
tudo é eu, o serviço mais pesado é para mim. Aí minha mãe olhava e dizia: se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, se é para você fazer, faz. Fosse fácil ser crente, todo mundo era. Mas sabe o que eu louvo este Deus? É porque enquanto nós vamos caminhando, Ele vai nos sustentando. Enquanto nós vamos caminhando, Ele vai nos guardando. Enquanto nós vamos caminhando, Ele vai nos edificando. Oxe, o que é isso? Paulo vai dizer na carta, na epístola aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 2, 12, ele vai dizer do seguinte, ele vai relatar, ele vai falar: tem um homem que subiu ao céu, esse homem viu coisas que não é lícita ao povo dizer. Ele vai olhar e vai dizer: mas eu não falo que sou eu para não me gloriar, é ele que viu. Mas imagine o homem que sobe e viu aquilo a qual João escreveu, o homem que ele orava e Deus respondia, ele enviava lenço e aonde ele não podia chegar, e pessoas eram curadas. Mas ele vai orar e vai dizer: mas foi-me dado um espinho na carne. Eu imagino, se é eu olhar: oh Deus, tu me mostra o céu, tu salva vidas, eu oro, tu responde, e eu tenho essa dificuldade que o Senhor não cura, não tira de mim, Deus. Tenho isso que o Senhor não arranca. O Senhor tem poder, me usa para fazer na vida das outras pessoas, e comigo continua assim, Deus. Aí ele vai olhar e vai dizer: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oxe, o que é isso? É porque nós estamos caminhando em direção ao céu. A decisão nós tomamos, e vai ter dificuldades na vida, vai ter, mas recebe uma palavra de Deus nesta noite, ou melhor, mais uma palavra de Deus. A graça de Deus é o que nos basta. Por quê? Porque através da graça Deus demonstra o seu amor. Através da graça Deus salva o homem pecador. Através da graça Deus mostra os seus feitos de geração em geração. Mas só isso? Deus olha para ele e fala: minha graça te basta. Mas se nós soubesse que graça é essa, porque a graça de Deus tem o poder de justificação, é salvação. É a graça que nos justifica, é a graça que nos salva. Sabe por que eu gosto dessa graça? É porque a graça de Deus se manifestou salvadora, capacitando a todos os homens. Esta graça é o que nos capacita. Porque eu vou dizer uma coisa: se dependesse de mim, um menino, um jovem com a língua presa, que nem fala direito, pregar, mas é a graça de Deus que se manifesta e faz coisas. Deus se manifesta com graça, cumprindo promessa, fazendo promessa, realizando sonhos. É a graça de Deus, é a graça de Deus que nos prepara, Danilo, porque a graça de Deus nos educa.
educa, nos ensina a viver de maneira justa, de maneira pia, de maneira santa diante de Deus. É a graça de Deus que nos educa. Sabe por que eu gosto da graça de Deus? Porque Paulo vai escrever para Timóteo: Timóteo, meu filho, se fortifica na graça. Ei, jovem, tá fraco, se fortifica na graça de Deus, porque a graça de Deus é o que fortalece. A graça de Deus é o que nos traz uma posição. E qual posição? Porque outra hora nós era qualquer pessoa, mas agora nós somos a nação santa, o povo adquirido. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos escolhidos por Deus. Por quê? Pela graça, pela graça, pela graça. E a graça de Deus é gratuita. Com a permissão do pastor, eu gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé em nome de Jesus. Que muitas vezes nesta caminhada, as atribulações do tempo presente quer roubar a glória que o Senhor tem a nos revelar. As aflições do tempo presente quer nos roubar aquilo que o Senhor tem. Porque se Deus, que este Deus, se Ele revelasse o processo que nós vai passar para chegar na promessa, nós desiste. Mas tenha isso na tua mente: a graça de Deus vai te encaminhar. A graça de Deus vai te encaminhar no meio dessa dificuldade. A graça de Deus vai te encaminhar no meio deste deserto. A graça de Deus vai te encaminhar no meio desta caminhada. Vai caminhando e aprendendo, vai caminhando e aprendendo, vai caminhando e aprendendo. Como? Com um Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra, e deixando a graça de Deus se manifestar na sua vida. Porque sem graça nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Se tem alguém aqui que não é evangélico, que não aceitou a Jesus e quer aceitar a Jesus nesta noite, eu te convido a vir à frente. Se tem alguém que por algum motivo deu uma parada, parou na caminhada, a graça de Deus está aqui para te levantar e te fazer caminhar. Essa é a primeira oração. A segunda oração: eu não sei, o meu Deus sabe. Tem momentos que nós estamos caminhando e o trabalho parece que vai apertando, vai ficando difícil. Nós olhamos para Deus e diz: Deus, não vou aguentar. A graça de Deus quer te fortalecer nesta noite. Eu te convido a vir à frente que eu vou orar por você em nome de Jesus. Você vai daqui, sair daqui fortalecido um dia a mais, porque o nosso Deus nos sustenta. Vem à frente você que quer ser fortalecido pela graça de Deus. Tem alguém?
Ore comigo em nome de Jesus. Levanta a mão a igreja para cá em nome de Jesus. Ó Deus eterno, Tu é Deus de graça, ó Pai. Ó Pai Todo-Poderoso, eu oro a Ti, ó Pai justo, com temor, ó Pai. Eu oro a Ti, ó Deus eterno, te pedindo, ó Santo, Tu és o Deus que nos conhece, Tu és o Deus que nos sonda, Pai, Tu és o Deus que nos vê, ó Eterno. E muitas vezes, ó Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença estamos, ó Pai, necessitando ser fortalecido por Ti. Ó Pai Todo-Poderoso, necessitando ser fortalecido pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus eterno, por isso eu peço a Ti, ó Deus, a Tua igreja de mão levantada. Ó Pai Todo-Poderoso, te apresento a vida desses jovens, ó Pai. Ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Deus, fortalece Teu filho, fortalece Tua filha, para não desistir, ó Pai Todo-Poderoso, da caminhada. Ó Pai Todo-Poderoso, para continuar firme, ó Pai. Manana camando que mais do que queimando raia. Ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, manifesta o Teu desejo nesta noite, ó Pai. Fortalece Teus filhos, ajuda a Tua igreja, nos guarda, ó Pai Todo-Poderoso, para nos encontrar com o Senhor na eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja que crê e acredita diz amém.